Olá, Lesta, amigos. Sou Sônia Dorinskaya, médica e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje, deixe-me responder a sua pergunta novamente. Uma pergunta dessas me chamou a atenção. Uma pessoa? Espectador escreveu. O que é esse tal de ácido nicotínico? Isso é tão chato. Então, na sua resposta para aquela pergunta, vai ter ácido nicotínico? Precisa? É por isso que não tem nada de novo. Meus amigos, eu conheço esse assunto e muitos acabam se envolvendo com ele. A vida na Matrix. E todos tentam entender como é viver na Matrix. Uma gata passou 2 vezes. Falha na Matrix. E todo mundo pensa que tem algum operador sentado lá ou alguém assim. Existe outro mundo e nós vivemos em um mundo inventado. E, na verdade, esses numerozinhos verdes, eles caem assim. Meus amigos, vida na matriz. Isso é uma imitação. É uma imitação de decisões. É uma imitação de ações. É uma imitação de ajuda. É uma imitação de amor. A matriz é uma imitação. O que a nicotina tem a ver com isso? Sim, é que se a solução foi encontrada, então ela foi encontrada. Se a resposta para uma enorme quantidade de problemas de saúde, e não tenho medo de dizer isso, quase a maioria dos problemas de saúde, a resposta é a deficiência de ácido nicotínico, como a vitaminose primária. E toda a variedade posteriormente que obtemos são manifestações de avitaminoses combinadas e patologias secundárias, quando o organismo já está se rompendo em algum ponto mais delicado. Então, se a solução foi encontrada, ela foi encontrada. E tentar procurar outra coisa é uma simulação de busca por solução, é uma simulação de ciência, é uma simulação de ajuda. É até uma simulação de que você é inteligente. Porque se você é inteligente, você vê que a solução foi encontrada. E se preocupar com isso não faz mais sentido nenhum. Absolutamente nenhum se você for inteligente. Você só precisa tomar essa decisão, aplicá-la, obter o resultado e passar para outra coisa. Continuação, entende? E é aí que você não vai viver na matriz. E é aí que você vai sentir essa vida de verdade. Quando você olhar para a vida como ela realmente é. Mas se for como ela é, isso é a vida. E os cientistas que descobriram as vitaminas, afinal, não é à toa que se chama era pré-nicotínica e era pós-nicotínica. Era foi chamada de era. Porque uma quantidade enorme de observações e registros, os médicos descreviam como pelagra. E eles não sabiam o motivo, mas sabiam que era pelagra. Eles simplesmente não conseguiam encontrar uma resposta para a pergunta de por que isso acontecia. Continuação. E quando o ácido nicotínico foi descoberto, e quando começaram a administrá-lo às pessoas? Meu Deus, quanta quantidade enorme de patologias! Vou te dizer mais. Os hospitais psiquiátricos vão esvaziar. Continuação se os psiquiatras conhecerem a pelagra como os melhores médicos do planeta. Não restará depressão, antidepressivos não serão necessários. Porque com a pelagra absolutamente tem esse quadro bem claro de antidepressão, um quadro depressivo bem definido, com várias e várias ramificações, entende? Quais? No geral, você não consegue lidar com nada. Você pode tomar 1 tonelada de antidepressivos, mas se acontecer alguma coisinha, você vai começar a parar de tomar os antidepressivos e tudo vai voltar. Entende? Aquela depressão oculta de que todos falam, por causa da qual encheram o mundo de antidepressivos, aquela depressão.
A depressão realmente existe. Quando você conversa com uma pessoa, ela sorri para você e está alegre, e meia hora depois ela está enforcada. E todo mundo diz: isso veio do nada. Isso é pellagra, está descrito. É um estado pelágrico especial. E a causa é muito grave. Pellagra é uma condição muito séria. Você nunca vai curá-la apenas com antidepressivos. Pellagra. Por que isso acontece? Porque o sinal clínico da pellagra é a expectativa de uma catástrofe. E as pessoas vivem com isso por anos. Esse é um sinal clínico da pellagra. E a pessoa pode sorrir para você. Ela pode sorrir para você, mas ao mesmo tempo pode estar pensando em se enforcar. Esse é um estado doloroso. Não é desconhecido, foi simplesmente eliminado da medicina. E essa é a resposta. Nem os antidepressivos, nem essa enorme indústria farmacêutica, que já está entupindo todos com esses remédios. Eu nem sei. Até animais estão recebendo. Já não sabem mais onde colocar esses antidepressivos. E a resposta para eles é o ácido nicotínico. É a deficiência de ácido nicotínico. Vocês gostam disso ou não gostam? É divertido, é animado, é inspirador, é avassalador, é isso. Isso não importa. Só existe uma resposta. Uma resposta científica. Uma resposta descrita por médicos. Uma resposta confirmada por dados clínicos. Ela existe. E imagina, tudo o que acabamos de fazer simplesmente foi jogado fora. E simplesmente sobre isso, quase ninguém mais sabe. Só neste canal posso contar isso para vocês. Porque eu tenho livros, verdadeiros, autênticos livros. Uma enorme biblioteca, reunida com muito esforço, de dados médicos autênticos. E ao abrir esses livros... Bem, você para de viver a Matrix, você simplesmente entende o que está acontecendo nesta vida. Então, você quer saber o que é a Matrix? A Matrix é uma simulação, é uma imitação da vida. É uma imitação, talvez uma imitação do amor. Bate porque ama. É uma imitação. Se alguém trai na família, isso é uma imitação de família. É uma imitação, não é só aparência. Isso não é família. Isso é a Matrix. Se você, como psiquiatra, o entope de antidepressivos, neurolépticos, seja lá o que for, sem nem entender de onde vem o problema, afinal, que estado é esse? Qual é a causa? É uma imitação. Se você, como endocrinologista, diz para a primeira pessoa que a glândula tireoide vai morrer se ela começar a receber iodo, você está apenas imitando o seu trabalho. Por que a glândula tireoide não pode ser prejudicada por receber iodo? Não pode. É só assistir a outros vídeos meus. Lá eu explico por que o hormônio da tireoide não funciona no organismo. Porque ele não é o hormônio final. Porque a glândula tireoide no organismo produz um subproduto, assim chamado. Se pensarmos em termos de produção e considerarmos nosso corpo como uma fábrica, como uma unidade de produção, então o hormônio da tireoide é um subproduto que, por si só, não entra na célula. Entende? E precisa ser criado na nossa fígado a transtirretina. Então, temos o fígado e temos, bom, trans obviamente significa transporte. Tiroxina, e isso é tiroxina, ainda precisamos de vitamina, imagina só. Além disso, é proteína, ou seja, carne. É preciso ver quanto a pessoa consome. E então alguém chega até você. Com excesso, com intoxicação por tiroxina e, ao mesmo tempo, fome de tiroxina. O que isso significa? Isso significa que as células dele estão gritando para cima. Ei,
vocês aí de cima, chefia, nos deem hormônio da tireoide. A chefia, então, montou em cima e a tireoide lá em cima está trabalhando duro. A pessoa está morrendo de intoxicação por tiroxina. Correto, porque ele não entra na célula. Vocês aprenderam a segunda parte, aprenderam um passo, esqueceram o segundo passo. Vocês estão imitando o seu trabalho. Vocês estão imitando o seu trabalho. Por isso, quando as pessoas vêm até nós, e aí de repente, na curadoria, de repente, tudo chegou, tudo ficou em ordem, tudo. Se a glândula tireoide está aumentada por um processo autoimune, de repente, o corpo removeu esse tecido desnecessário da tireoide. Porque isso é absolutamente normal, é um processo absolutamente natural, porque o tecido da glândula é semelhante aos tecidos embrionários. Por favor, leia Dombrovskaya. Está tudo escrito lá. Está escrito de forma tão acessível, você não faz ideia. Quando você lê, eu não sei, está escrito até para idiotas, me desculpe. A grande Dombrovskaya. Ela explicou tudo nos mínimos detalhes. Entende? O seu processo autoimune está reduzindo a massa da glândula. Mas o que vemos? Temos uma pessoa em processo de recuperação, o médico a vê pela primeira vez, a pessoa faz exames e, naturalmente, ela tem índices autoimunes elevados. Ela, meu Deus, ela morreu, senhor. Você está com esse processo autoimune aqui. Doutora, olha, você está vendo a pessoa pela primeira vez, você pegou só um pedacinho do processo, a pessoa está viva. A pessoa está viva, entende? E você pegou alguma coisa aqui e já começa a morrer. Obrigada, de tanto medo. Mas por que você está morrendo de medo? Em breve, tudo voltará ao normal para ele. Aliás, o critério é que a pessoa se sente bem, entende? A pessoa se sente bem. Esse é o critério de que os processos certos estão acontecendo no organismo. Não há nenhuma reclamação. Mas ela viu, digamos assim, nem começou nem terminou nada. Em que parte do processo você percebeu isso? Começou a sentir dor no peito? Você pergunta, como você dorme? Resposta, durmo bem. Mas ela deveria, de acordo com o papel, ela já deveria estar, sei lá, andando pelo teto. Na verdade, ela já não deveria estar dormindo, já deveria estar entrando em psicose, mas ela se sente bem. É disso que eu estou falando, entende? Essa é a vida real. Quando o processo acontece, quando você vê. E essa é a vida na Matrix. Viu alguma coisa? Se assustou sozinha, assustou o paciente, não entendeu o que estava acontecendo, não escreveu a pergunta de Darinsky. Editora, o que foi? Aqui veio uma pessoa para mim, e vocês mesmas começaram a inventar alguma coisa na cabeça. Vitamina C causa pedras nos rins. Camaradas, legendas. De que castelo no ar vocês desceram para esta terra? De onde vocês vieram? A pessoa está com febre alta e vocês proíbem vitamina C? Em que paraísos celestiais vocês estão neste momento? Isso é viver na Matrix. Vocês, olhando para o organismo, nem entendem em que processo ele está. Entendem? É isso que significa viver na Matrix. Por isso, se a resposta para a pergunta foi encontrada e em relação à pilagra, a resposta para mas a pergunta foi encontrada, é o ácido nicotínico, então está resolvido. E isso é tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Você precisa saber o que é pellagra, só precisa saber como lidar com isso. É isso é tudo. E cuidar de outras coisas reais. Construir estradas, ser tranquila, criar filhos, cozinhar comidas deliciosas, construir casas bonitas, fazer móveis entalhados para que sejamos cercados de beleza. Qualquer coisa, mas não precisa decidir. Mas se você for, resolver algo já resolvido é como limpar o que já está limpo. Isso não trará nada de bom para sua vida. Você vai continuar assim, sabe, andando desse jeito. E imitar.
Imitar que você é inteligente. Imitar que está fazendo algo importante. Imitar que está procurando soluções. É isso aí, é exatamente isso. Viver na Matrix, isso não é real. Isso não é de verdade. E a vida vai passar em vão no final das contas. O que incomoda na Matrix é perceber ao olhar para trás o que aconteceu. E foi por isso que eu vivi. E amanhã já é o fim. E pronto. E é só isso. Não desperdice sua vida com bobagens. Se já achou a solução, está resolvido. Ocupem-se com outra questão. Eu vou dizer a vocês com qual questão podem se ocupar. Até agora, senhores farmacêuticos, com todos esses orçamentos enormes, eles ainda não conseguem fazer uma vitamina B1 que não seja desagradável de tomar. Ela é amarga, como eu nem sei o quê. Meu gato ficou doente aqui. Ele precisava de vitamina B1. Então eu tentei de tudo quanto é jeito. Coloquei tanto açúcar só para ele comer essa vitamina B1. Poxa, façam a vitamina B1 em algum comprimido que dê para tomar, que dê para dar para uma criança. Ele mastiga e não faz um escândalo pelo resto do dia. Porque colocaram um gosto tão amargo na boca dele que é assustador mesmo. E que nesse comprimido a dose seja normal. Não 0,1 miligrama, mas 25, 500, 1000 miligramas. Entende? Que precisa ser tomada por pessoas com diferentes condições neurológicas, uma dose normal para estar no comprimido, porque senão a gente pega e fala: ai, quanta montanha de comprimidos. Bem, o que vocês colocaram aí eu não sei. Então ficamos procurando pelo planeta inteiro. Onde? O quê? Alguma farmacêutica que, graças a Deus, teve a boa vontade e colocou uma dose normal lá. Sabe, mesmo aqui, como se vê, há uma quantidade enorme de problemas. Uma quantidade enorme de problemas. Então, cuidem do que importa, cuidem do que importa. Mas façam essa vitamina B1 que possa ser tomada normalmente. Que não faça faltar o ar. E quando você já é adulta, se está sentada pensando, meu Deus, isso é impossível. É só isso. Espero ter respondido a sua pergunta sobre tédio e diversão, sobre ácido nicotínico, vitaminas e tudo mais. E muito obrigada a todos que enviaram perguntas. Claro, vou continuar coletando perguntas interessantes. Interessantes, por favor, mandem perguntas. Porque perguntas como quanto de ácido nicotínico eu devo tomar? Mas eu não sei quanto você deve tomar. Sempre olhe o meu manual como padrão. Se você não está em um programa de correção de deficiências, siga o manual e tome conforme as instruções. Ele basicamente foi feito para todos. Quando você está sob a minha supervisão, sob o meu controle, aí sim nós começamos por lá. E quando for assim, então olhe o manual. Quanto eu devo tomar? Está escrito lá. Tome o que está escrito, só isso. Então, se precisar da nossa ajuda, por favor, venha ao Centro de Informação Médica. Envie seus pedidos, teremos prazer em ajudar. Obrigada, Gal, obrigada.